Olá, jovem! Desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação. Sim! E hoje eu vou falar brevemente, de maneira tópica, porque em outros vídeos eu vou abordar mais aprofundadamente, dando exemplo sobre os desvios. Uma das principais ocorrências de desconto de nota na competência 1. A competência 1 olha para os desvios e para a inadequação sintática. Inadequação sintática eu abordei em outros vídeos aqui, falando sobre justaposição, sobre truncamento. Hoje a gente vai começar a falar sobre os desvios. Eu vou falar topicamente, então já sabe, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que adora cometer um desvio, mesmo de forma inconsciente. Desvio é um outro nome dado para erro. Sim, erro com relação à norma padrão. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte, cada vez mais a língua portuguesa está sendo abordada pelo ponto de vista variacionista, ou seja, leva em consideração a variação linguística que tem a ver muitas vezes com faixa etária, com condições socioeconômicas, com região, com situação e etc. Porém, no Enem, a competência 1 está voltada para a norma padrão, o domínio da norma padrão. Então esses desvios eles vão estar sempre com relação ao domínio da norma padrão. A gente tem que separar o que é fala do que é escrita, ok? E, antes de tudo, eu vou te convidar o quê? Se inscrever aqui no canal, inscreva-se, porque quando você se inscreve, você dá um recado pro YouTube, pra esse robozão, que esse canal aqui é importante, porque tá te ajudando com redação, com noções básicas sobre redação, e uma vez que você se inscreve, você também pode o quê? Enviar suas redações aqui pelos comentários, que eu corrijo publicamente, assim você é ajudado e outras pessoas é ajudado. Você pratica desse lado, eu corrijo, então prática e correção é o que vai te levar ao sucesso aí na redação, beleza? Tendo feito esse convite, vamos direto para os pontos que eu quero abordar hoje. Primeiro, então, os desvios, eles estão divididos aqui nessas áreas. Desvios de convenção da escrita, desvios gramaticais, desvios de escolha de registro e desvios de escolha vocabular. Quando a gente está falando dos desvios de convenção da escrita, a gente está falando de acentuação, jovem. Você se sente à vontade para acentuar as palavras? Você usa acento em geral nas palavras? Porque cada vez mais vocês que são a faixa etária mais, que estão fazendo o Enem, jovens que estão terminando o ensino médio, eu sei que o Enem ele é para todo mundo, mas isso atinge a sociedade de uma forma geral. Cada vez mais as pessoas estão usando os corretores que os seus celulares apresentam. Ele começa a digitar, o celular propõe ali a palavra, a pessoa escolhe. Muitas vezes o próprio celular aprende a palavra de forma equivocada, com desvio, por exemplo, de acentuação. Palavras como também, palavras como porém, muitas pessoas acabam esquecendo de acentuá-las. Da mesma forma, nós temos os problemas com a ortografia. Ortografia basicamente é qual letra você está escrevendo aquela palavra. A palavra foi dicionarizada em algum momento, ela está no dicionário com um padrão de letras. Se você não segue aquele padrão, você está cometendo erro de ortografia e isso tem desconto também. Vamos lembrar que a competência 1 você tem direito a 2 desvios e uma inadequação sintática. 2 desvios ao longo de 30 linhas é uma exigência bem alta, né? Porque ao longo de 30 linhas são muitas palavras e você só pode errar, por exemplo, ortografia em 2. E não é 2 de cada um, não. 2 de acentuação, 2 de ortografia, 2 de hífen, por exemplo. Errar o uso de hífen é desvio. Então cada um desses já conta como 2. Passou de 2 desvios, você já não tem os 200 pontos na competência 1. Entende? E aqui nos próximos vídeos eu vou mostrar esses erros aqui propriamente. Da mesma forma, quando a gente está abordando o uso de letras maiúsculas e letras minúsculas, a gente está conseguindo, então, se adequar à norma. A norma padrão define alguns usos de letras maiúsculas e usos de letras minúsculas, dependendo ali da ocasião. Nomes próprios, por exemplo, grandes eventos como Segunda Guerra Mundial ou Holocausto são palavras, por exemplo, que precisam ser escritas com letra maiúscula, tá? Separação silábica, também conhecida como translineação. Ora, se você tem problema com separação silábica, você vai ter que calcular, né, quanto
espaço você tem até a margem para você fazer a sua separação ou não necessitar, né, fazer. Então perceba que todos esses têm a ver com convenções de escrita. Convenções de escrita é como a palavra está no dicionário. E eu não estou falando aqui para você ir estudar o dicionário. O que eu estou te dizendo é, esteja atento, e se você coloca na tua rotina uma leitura de jornal, a leitura de algo que você goste, principalmente de cunho jornalístico, mas da área que você gosta, seja games, seja mundo do entretenimento, etc., você pode acabar assimilando padrões de convenções, né, no caso aí de escrita, e na hora de produzir lá, naquele momento do Enem, você já vai estar melhor preparado, melhor preparada. Quando a gente está falando sobre os erros gramaticais, né, os desvios gramaticais, aí abre um leque muito grande, por isso que eu tenho que fazer outras aulas para abordar cada um desses aqui, e espere que estará no canal todas as terças e sextas, tá bom? Mas olha só, questão de regência. Qual é a palavra pedida por determinado verbo, por determinado substantivo ou adjetivo? Né? O uso da crase tem muito a ver com essa regência. A concordância nominal, verbal, a pontuação, que ponto você usou um travessão, usou um parêntese para poder explicar algo, paralelismo sintático, né? Se você começou a explicar algo que você não terminou, tudo isso tem a ver com desvios gramaticais, além do emprego de pronomes, né? Uma coisa básica da norma padrão é que você não pode começar períodos com pronomes oblíquos, então você não pode falar nos ensinaram tal coisa, né? Até o nos você não pode usar porque é primeira pessoa. Se espera com essa situação. Você não pode, porque o se é um pronome oblíquo que não pode começar uma oração, entende? Isso tem a ver com o emprego dos pronomes também, beleza? E aí, retornando aqui pra gente chegar na segunda metade da orientação de hoje, escolha de registro, informalidade, marca de oralidade. Então, por exemplo, tem gente que usa, às vezes, palavra no diminutivo. Os garotinhos andam famosinho pela internet. Você é maluco, é? Percebe que esse famosinho não tá passando a ideia que você quer passar? Famosinho na internet, talvez numa conversa com um amigo, debatendo sobre esse assunto, ok. Na redação do Enem, não dá, né? Você me compreende? Você me acompanha nesse raciocínio? É verdade. Então a escolha de registro tem a ver informalidade e marca de oralidade. Marca de oralidade, por exemplo, é o uso de gírias, é o uso da palavra tipo, é o uso de repetições de algumas conjunções, como ou seja, ou mas, né? Então a gente tem a ver isso, tem a ver com a marca de oralidade, quando coisas que são normais na fala oralizada, vão parar na escrita da redação do Enem. Isso não é legal. E aí a gente chega no último exemplo de hoje, né, com relação aos desvios, que também será abordado em vídeos específicos, mais aprofundados, da escolha vocabular. Tem escolhas lexicais imprecisas. Léxico é palavra, tá? Quando a gente fala assim, escolhas lexicais imprecisas, é quando você escolhe a palavra que não é a ideal para você abordar aquilo que você está querendo abordar, tá? Então tem que ter muita atenção com isso, e isso vem do quê? Da prática. Então se você pratica aí desse lado a redação, você não vai cometer esses desvios. E lembrar que aqui eu estou abordando coisas da competência 1, que confere no máximo 200 pontos na sua redação, né? Cada competência, ela vale 200 pontos, e para você alcançar os 200 pontos da competência 1, você tem que estar atento a todos esses tipos de desvios esses que eu abordarei em outras aulas aqui, beleza? Então fica novamente o convite para você conhecer o método Redação 4 Passos. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Inscreva-se aqui no canal, mostre para as pessoas que você acha que podem ser ajudadas pelo meu estilo de explicação. Eu tô querendo te ajudar com redação, não tenho cara, olha para mim, não tenho cara de quem vai te ajudar? Então com isso eu faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve.